Olha só, pessoal, a Rússia vetou ali a questão da renovação de um painel de especialistas da ONU monitorando algumas questões, né, principalmente relativas a penalidades impostas ao governo do Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, né? A Rússia promoveu esse veto aí recentemente, né, no dia 29 de março. Isso teve toda uma repercussão e tudo mais. Não dá para dizer realmente que foi uma coisa surpreendente, que ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas isso acende um alerta aí do ponto de vista geopolítico, porque representa de fato aí, né, que há uma união entre Vladimir Putin e Kim Jong-un, algo que vem acontecendo com mais frequência há algum tempo e que pode representar uma grande preocupação em nível mundial. Já é uma preocupação para os Estados Unidos, mas sem dúvidas é um problema grande para a segurança mundial. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, a Rússia se colocou contra essa prorrogação aí, né? É o mandato do painel de especialistas da ONU que é responsável por supervisionar e eventualmente aplicar sanções à Coreia do Norte, né? Então, a Rússia tem poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU, tem um clubinho de países que tem essa condição aí, e a declaração feita aqui pela porta-voz aqui do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, que é a Maria Zakharova, né? Ela disse o seguinte: na ausência de mecanismos de revisão das medidas de sanções no sentido da mitigação, esse instrumento impede a construção da confiança e a manutenção do diálogo político, perdão. As sanções do Conselho de Segurança da ONU são acompanhadas de graves consequências humanitárias para a população civil da República Democrática da Coreia, e esse efeito é ainda agravado por medidas coercitivas unilaterais e legais. Então, o que estão dizendo aqui que não vão aceitar que isso se mantenha aí, né? E a porta-voz disse que isso aqui, a manutenção dessas sanções aí seria um problema, mas a mudança disso aí poderia abrir novos horizontes na resolução dos problemas na Península Coreana, né? Então, a Rússia teria dado sugestões aí e tudo mais que foram ignoradas pela ONU ou recebidas com hostilidade, de acordo com a porta-voz aqui. E, portanto, né, no dia 28, corrigindo, não foi no dia 29, dia 29 foi a declaração da porta-voz aqui da Rússia, né? No dia 28, a Rússia vetou, então, essa prorrogação do mandato por mais um ano lá no Conselho de Segurança da ONU. Aí ficou 13 votos a favor e uma abstenção da China, mas o veto, você sabe, é soberano aí e impede, de fato, que a coisa siga em frente. Então, né, o senhor Vassily Nebenzia, ou Nebenzia, não sei, que é o representante da Rússia nesse conselho, disse que esse regime de sanções está perdendo a relevância e que essa política adotada por países ocidentais estrangula o governo da Coreia do Norte e impõe um fardo pesado à população do país, né? Então, todo mundo sabe qual é o motivo real para a Rússia não ter permitido a manutenção dessas sanções aí e dessa vigilância mais próxima do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte. A Rússia precisa da Coreia do Norte hoje e tem nela um grande aliado contra o Ocidente, essa é a verdade. Se forma no mundo, e a gente tem percebido isso com uma certa velocidade, né, um eixo do mal aí que tem como principais nomes a China, a Rússia, a Coreia do Norte e o Irã. Curiosamente, o Brasil tem boas relações aí com 3 desses países, pelo menos, né? A China, a Rússia e o Irã são grandes amiguinhos do Lula aí, o que demonstra aí que provavelmente o Brasil, numa eventual situação em que haja uma divisão do mundo aí entre dois lados em conflito, ainda que um conflito no estilo de uma guerra fria ou um conflito quente mesmo, com um conflito militar e tudo mais, o Brasil vai estar do lado desses senhores aqui, enquanto o Lula for presidente da República. É claro, nós estamos nos alinhando com esses senhores aqui. Então, de forma mais efetiva, a Rússia é que tem tomado a frente desse tipo de aproximação. A China
é mais resiliente, não está se envolvendo tanto, não está se comprometendo tanto. Não é interesse do Kim Jong-un, aliás, do Xi Jinping, perdão, se envolver nesse momento. A China é um país, a princípio, pacífico, não está se envolvendo em conflito com ninguém, mantém aquela ameaça velada ali a Taiwan, no mar da China, a países vizinhos, como as Filipinas e tudo mais, só que não está fazendo nada assim de concreto, nada de beligerante, ao contrário da Rússia, e é por isso que a Rússia tem esse interesse tão grande. A Rússia já iniciou uma guerra contra a Ucrânia que já dura 2 anos, uma guerra que está dando muito trabalho para o Vladimir Putin e que obriga a Rússia, inclusive, a ter alguns aliados que não estejam aí ligando para as sanções feitas contra países que financiam a guerra lá na Ucrânia do ponto de vista da questão beligerante da Rússia, né? E a Coreia do Norte é um grande aliado, acredite ou não, sobrou pouca gente para a Rússia, essa é a verdade, né? Então, o que acontece é o seguinte, que a Rússia, né, por meio aí dos seus mecanismos e tudo mais, a Rússia é um grande país, territorialmente falando aí, ela ajuda a Coreia do Norte a burlar algumas sanções que o país vem sofrendo há muito tempo aí, né? Então, existe essa possibilidade aí, existe essa questão da Rússia estar ajudando a Coreia do Norte em algum momento aí, e também o grande risco, né, o risco maior que se espera é que a Rússia esteja transferindo tecnologia nuclear para a Coreia do Norte, coisa que acredita-se está sendo feito também para o Irã, né? A Rússia está entregando os segredos nucleares para o Irã e para a Coreia do Norte, eventualmente até urânio, né? Vai saber se isso aí não está sendo contrabandeado também aí, né? E o que acontece é o seguinte, a Rússia está trocando esses segredos por armamentos para usar na guerra lá contra a Ucrânia. Sim, a Rússia não tem aquele arsenal que todo mundo imagina e tudo mais, né? Projéteis de artilharia e mísseis estão sendo produzidos pela Coreia do Norte e estão sendo enviados para a Rússia para que sejam usados contra a Ucrânia. Pelo menos é isso o que a avaliação internacional conseguiu chegar, né? A inteligência internacional conseguiu descobrir. Coreia do Norte, então, está dando um apoio militar para a Rússia lá no conflito contra a Ucrânia, e já havia também essa suspeita em relação ao Irã. Foi encontrado material iraniano lá na Ucrânia também, mísseis, drones, né? Coisas do tipo, e acredita-se então que o Irã e a Coreia do Norte estariam fornecendo armamentos para a Rússia em troca de segredos nucleares, principalmente aí, né? O que é uma grande mudança, inclusive, na tendência de décadas da própria Rússia, inclusive durante a Guerra Fria, que era uma tendência de não proliferação de armas nucleares, né? Evitar que outros países também acabassem entrando nesse jogo das potências nucleares mundiais, né? Parece que isso aí realmente virou, e aí isso causa um grande problema de fato para a paz mundial, para a manutenção de um mundo pacífico, pelo menos do ponto de vista aí de larga escala. Conflitos pontuais existem em todo momento, ninguém diz que o mundo está em guerra hoje, com o conflito acontecendo lá na Ucrânia e acontecendo ali na Palestina também, com as tensões aqui na América do Sul. Não se diz que o mundo está em guerra, mas a cada vez que nós vemos algo desse tipo acontecendo, parece que damos um passo a mais nesse sentido, no sentido de termos algum grau de conflito em escala global, com grandes prejuízos para a humanidade de forma geral, né? O medo realmente aqui, nesse caso específico da Coreia do Norte, na verdade são 2 medos. O primeiro é relacionado à própria Coreia do Norte, o que ela poderia fazer de posse de um míssil nuclear, de uma bomba nuclear que pudesse ser transportada por aqueles foguetes, os mísseis interbalísticos, intercontinentais, balísticos intercontinentais, que a Coreia do Norte tem testado com uma certa frequência. O que isso poderia fazer, né? Tem alguns aí, parece que conseguiriam alcançar a costa oeste dos Estados Unidos, né? Atravessar o Pacífico e chegar lá. Então, todo mundo tem esse temor. E, principalmente, o que poderia acontecer com Seul, que está pertinho ali, né, do território da Coreia do Norte. Não dá tempo nem de evacuar a cidade no possível ataque nuclear. Então, o governo da Coreia do Norte é maluco, Kim Jong é maluco. O que esse cara poderia fazer, sei lá por qual motivo, ninguém sabe, todo mundo teme esse cenário, né? E um segundo temor é realmente o estabelecimento de um eixo
do mal com base numa tétrade, vamos colocar assim, nuclear, né? Já temos a Rússia e China, que estão bem próximos aí e são potências nucleares, mas se você colocar nesse jogo aí o Irã e a Coreia do Norte, você tem então 4 países com capacidade nuclear numa região perigosa ali, porque você já tem a Índia e o Paquistão ali também com capacidade nuclear dentro do território, o território da Ásia, naquela região ali e tudo mais. Você tem alguns membros da OTAN orbitando por ali e que tem capacidade nuclear também. Enfim, o teatro aí para um possível conflito de larga escala acaba sendo armado, né? Veja o quanto que o desespero do Vladimir Putin, então, pode custar caro para a humanidade. Isso é um problema sério que não pode ser desconsiderado, porque estamos falando aqui de um cara que está entregando segredos valiosíssimos russos, segredos que não foram entregues antes, mesmo no período soviético, para a Coreia do Norte em troca de armamentos, porque o cara realmente está desesperado. Ao que tudo indica, é isso, né? E não dá nem para dizer que a Coreia do Norte é um aliado efetivo e eterno da Rússia, porque não foi em toda a sua existência, né? Então é um cenário assim que mostra um desespero do Vladimir Putin que pode acabar, infelizmente, custando caro para todos nós. O mundo está aí, portanto, acompanhando com bastante receio, com bastante cautela, esses acontecimentos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.